Boa tarde, Batistão, a todos que estão acompanhando os donos da bola, exatamente isso. Brigatti está de volta à Ponte Preta após 5 meses do seu desligamento, após a partida contra o Ituano, ainda pela Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador retorna com a mesma missão que tinha ano passado, quando foi contratado aí para sua 6ª passagem, que era livrar a equipe do rebaixamento à Série C. Em 2023, ele foi contratado na 31ª rodada, teve um tempo maior para livrar a equipe da Ponte do rebaixamento e conseguiu na última rodada vencendo o CRB no Moisés Lucarelli por 3-0, mas agora a missão é bem mais complicada, Faltam apenas 3 rodadas para o fim da Série B do Brasileirão e 2 jogos são distantes aqui de Campinas, Tanto contra o Vila Nova na próxima segunda-feira e também na última rodada contra o Avaí na ressacada. O único jogo que ele vai ter no Moisés Lucarelli é contra o Sport na 37ª rodada. Então uma situação bem difícil para a Ponte, que se encontra hoje na primeira colocação da zona de rebaixamento, é o 17º colocado e luta aí para não cair a Série C do Campeonato Brasileiro. Hoje pela manhã aqui no CT do Jardim Eulina, ele foi apresentado oficialmente e, claro, comentou sobre esse seu retorno ao Moisés Lucarelli. Eu não venho aqui eu nem quero isso, porque até um momento muito delicado que nós estamos vivendo. O Ponte Preta está numa situação muito complicada dentro da tabela. Não podemos rotular nada. Eu venho porque quando se trata de Ponte Preta, a emoção e o coração falam mais alto, Logicamente que a gente tem que ser profissional, analisar esse momento que a gente está vivendo. Como eu já disse, muito difícil, mas que ainda depende da Ponte Preta, Você pode ter certeza. Por questões de cruzamento de jogos dentro da tabela, se a gente conseguir os resultados, e vamos conseguir esses resultados, a gente tem uma boa possibilidade de sair. Logicamente que requer muito cuidado, requer muita atenção, muita responsabilidade de todos. Por isso que eu peço apoio de vocês da imprensa, que são formadores de opiniões, dos torcedores nossos da Ponte Preta, que jamais deixou a Ponte Preta na mão. Então a gente pede esse apoio, porque nesse momento se faz mais necessário do que das outras vezes que a gente esteve aqui à frente da Ponte Preta. Entre o final da Série B do ano passado, quando ele chegou à Ponte Preta, e o início da Série B desse ano, quando ele pediu para sair da equipe, Brigatti dirigiu a Ponte por 28 partidas, com 7 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. E além de conseguir livrar a Ponte do rebaixamento no ano passado, ele também conseguiu chegar às quartas de final do Campeonato Paulista esse ano, coisa que a Ponte não conseguia desde 2020. Acabou sendo eliminado para o Palmeiras, mas após o início negativo de Série B, ele pediu para sair da equipe alvinegra e, claro, aí depois veio o Nelsinho Batista e também o técnico interino Nenê Santana. Hoje pela manhã ele também comentou sobre essa última passagem dele, uma passagem que durou aí cerca de 6 meses entre o fim do ano passado e o começo da Série B desse ano. O elenco recebeu bem, tive a oportunidade, questão de que os técnicos não têm quando ou pedem demissão ou são mandados embora, de poder dar uma satisfação para o elenco do que aconteceu. Naquele momento, frente ao Ituano, acho que foi na 7ª rodada, eu abri mão da Ponte Preta num país de um desemprego tamanho que numa situação de salário bom, Ponte Preta pagando em dia, você abrir mão de uma situação daquela. Mas quando eu falei que o envolvimento de coração, que a gente sabe e procura sempre o melhor para a equipe, naquele momento eu abri mão do comando da Ponte, para que a Ponte teve uma melhora com o Nelsinho, e no segundo turno que não conseguiu engrenar. Mas enfim, são situações que já passou, é passado. A gente vive hoje 3 jogos muito importantes, que a gente vai fazer de tudo para ter certeza, a torcida da Ponte, a gente vai dar a vida para poder manter a Ponte na Série B do Brasileiro. Sobre a possibilidade de Brigatti continuar na Ponte pro ano que vem, ele mesmo já descartou essa possibilidade, disse que o presidente Marco Antônio Ebelin já tem até um outro nome encaminhado para a temporada de 2025, então é isso, ele chega para essas 3 últimas partidas da Ponte Preta, Vila Nova fora de casa, Sport no Moisés Lucarelli e também Avaí na ressacada, segundo ele, sem chances de permanência para 2025. Já foi conversado, eu venho só para os 3 jogos, não serei o treinador, aliás, já tem até um treinador meio que acertado ou apalavrado com o presidente. Enfim, eu venho para tentar resolver juntamente com o nosso elenco essas 3 partidas.
Anunciado oficialmente ontem como novo treinador da Macaca, Brigatti realizou na manhã de hoje seu segundo treino à frente da equipe, né? Ainda tem mais um período de treinamento antes da partida contra o Vila Nova e para esse duelo ele pode ter alguns problemas, né? Gabriel Risso é desfalque confirmado pela expulsão na partida diante do Paysandu, mas também tem alguns jogadores no departamento médico, 3 que saíram no intervalo contra o Papão, né? O Matheus Silva, o Luiz Felipe e também o atacante Thiago Dias, além do atacante Jair Joilson, esses 2 últimos que não devem mais atuar pela Ponte em 2024, mas quando perguntado, Brigatti disse que projeta algum retorno para essa partida contra o Vila Nova desses 3 jogadores que foram substituídos no intervalo durante a partida contra o Paysandu. Tem de alguns jogadores sim, já conversamos com o departamento médico nosso, que aliás tem intensificado bastante os tratamentos em cima desses atletas e lógico, a gente vai definir, né? A partir de amanhã, no sábado também, temos sexta, sábado, domingo, mais 3 treinamentos aí para a gente poder definir o sistema e quem vai, logicamente, para a partida. É isso então, essas foram as palavras de Brigatti hoje pela manhã aqui no CT do Jardim Olina. A Ponte tem mais alguns dias de preparação antes da viagem a Goiânia no domingo, onde segunda-feira a equipe enfrenta o Vila Nova nesse primeiro dos 3 próximos desafios da Macaca, que segue na luta contra o rebaixamento. Volto com você, Bastão. Valeu, Vinícius, muito obrigado. Tá aí o Vinícius Abarca, que acompanhou então a apresentação do João Brigatti. O que vocês acharam da entrevista do Brigatti? Bom, independente do que aconteça daqui para frente, eu quero dizer para a torcida da Ponte ter muita consideração com o João Brigatti, porque ele é muito corajoso, Batista, e demonstra para mim claramente o tamanho do amor que ele tem pelo clube. Tomara, e eu vou torcer muito para que ele consiga, porque esse tipo de atitude é de uma pessoa apaixonada e que tem muito caráter. Tomara que dê tempo, ele sabe que não é fácil, não vai ser fácil, mas tomara e eu vou torcer muito para que funcione a coisa. Você sabe que o CH tem razão, né, cara? E ele mesmo fala, cara, são só 3 jogos, né? Já tem um outro treinador aí já praticamente que acertado. Cara, que consideração. Eu tô torcendo. Aliás, eu assim, vindo do João Brigatti, eu não esperava outra coisa. Porque a gente sabe do carinho, do amor, da paixão que ele tem pro time da Ponte, né? Verdade. Pela história dele como atleta, comissão técnica, treinador de goleiro, que foi que ele iniciou na Ponte Preta. A história do João com a Ponte Preta, né? Então, parabéns, João. Parabéns pela sua atitude. E eu vou estar torcendo também, Batista. Apesar de achar que é difícil, né, o trajeto, que é espinhoso, mas eu acho que o João foi o cara certo, contratado na hora certa. Poderia ter sido um pouquinho antes, né? Mas para essa situação da Ponte, é o cara que, se a Ponte tiver alguma chance de sair desse rebaixamento, é com o João Brigatti. Nenhum outro treinador faria o que o João Brigatti está fazendo. Ele está fazendo por causa do coração. Sempre diz que é a Ponte Pretana. 3 vezes ele conseguiu salvar o time da Macaca. Por que não pela 4ª vez? E ele não ia trabalhar nesse final de ano, porque até já tem um time apalavrado aí com ele, né? Para o ano que vem, para o Campeonato Paulista do ano que vem. E a Ponte também, ele próprio diz que já tem apalavrado um treinador, aí o Marco Eberlin já tem um treinador apalavrado para dirigir o time da Ponte. Então ele só pegou essa bucha de canhão porque realmente ele tem um amor muito profundo pela Ponte Preta. E foi ele que quis sair depois daquela partida contra o Ituano. Ele disse na entrevista coletiva que abriu mão, né? Nós reproduzimos aqui uma parte de um salário, um bom salário que estava recebendo em dia, porque não estava conseguindo tirar mais desse elenco. Então o Brigatti é bem isso que o CH falou, um cara de caráter, um ser humano extraordinário e um ótimo profissional. Vamos aqui torcer bastante para o Brigatti, que ele é merecedor dessa permanência uma vez mais, salvando o time da Macaca. Bem, vamos falar um pouco a respeito do jogo. A Ponte tem esse jogo contra o Vila Nova, lá no Oba. E tem aí muitos problemas, né? Contusão, o jogador Joaquim, por exemplo, que poderia ser utilizado, a Ponte terá que liberá-lo devido à data FIFA. Então, já tem o Risso também, que foi expulso. O que vocês acham? Eu acho que o principal desafio do João é resolver o problema do meio campo.
Ele tem que encontrar um caminho para esse time, pelo menos, arrastar essa bola para chutar no gol. A Ponte não conclui, não chuta no gol. Então esse é o principal, além do Vila Nova, que é uma partida complicada, esse, para mim, Gleger, é o principal desafio do Brigatti. Para mim, o maior desafio é a parte emocional. Ele tem que recuperar alguns jogadores e a parte emocional é fundamental. E o João tem capacidade, tem punch para isso. Então, para mim é isso aí. Independente de quem vá para o campo, a escalação, plataforma, esquema tático, aqui é o problema da Ponte.